Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso e hoje nós vamos trabalhar questões de direito previdenciário, ou seja, vamos tratar de previdência social. Então, se você gosta desse assunto, clica no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e bora estudar direito previdenciário. Com relação aos segurados, dependentes e período de carência, julgue os itens a seguir. Vamos ver aqui. Item 1. O estudante de ensino superior que formalize contrato de estágio na forma da lei vigente será considerado segurado especial do RGPS. O estagiário que preste serviço na forma da lei vigente pode se inscrever como segurado facultativo e não especial, como está dizendo no enunciado, do RGPS, conforme dispõe o inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 11 do Decreto 3.048 de 99. O que dispõe o artigo 11, parágrafo 1º? Podem filiar-se facultativamente, entre outros, inciso 7, o estagiário que preste serviços à empresa nos termos do disposto na Lei nº 11.788, de 2008. O que é essa Lei 11.788 de 2008? É a lei que disciplina as regras de estágio. Para a classificação previdenciária de estagiário, é importante a gente observar se o estágio está sendo prestado seguindo as normas estabelecidas nesta lei ou se elas são desrespeitadas. Por quê? Se o estágio obedece às regras previstas na Lei 11.788 de 2008, o estudante não será segurado obrigatório do RGPS, sim segurado facultativo. Se o estágio está em desconformidade com a Lei 11.788 de 2008, o estudante será assegurado obrigatório do RGPS como empregado, conforme previsão do Decreto 3.048 de 99. Onde é que está isso? Lá no seu artigo 9º. Artigo 9º. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Inciso 1, como empregado. A linha H, o bolsista e o estagiário que prestam serviços à empresa em desacordo com a Lei número 11.788, de 25 de setembro de 2008. Como que a gente pode exemplificar um estágio em desacordo com a lei? E aí ele não é estagiário mais, né? Aí ele passa a ser empregado. Então, a Lei 11.788 de 2008, ela dispõe que no caso de estudantes do ensino superior, a jornada das atividades do estágio não pode ultrapassar 6 horas diárias e 30 horas semanais. Se um estagiário passa mais tempo que isso no trabalho, o estágio está em desacordo com a lei e ele passa a ser um verdadeiro segurado empregado da empresa. Então, item 1, a gente pode eliminar, é falso. Item 2. Um secretário municipal de educação que não exerça cargo efetivo no município será considerado segurado obrigatório do RGPS, ainda que o município possua RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. Bem, os servidores que ocupam exclusivamente cargo em comissão são segurados do RGPS, conforme se vê lá na Constituição, no artigo 40, parágrafo 13. Artigo 40, parágrafo 13. Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei, de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público, o regime geral de previdência social. Nesse enunciado da questão, o que a gente identifica? Que se trata de um cargo em comissão, primeiramente porque é dito que o secretário não exerce cargo efetivo no município. Além disso, os cargos de membros do governo, como ministros e secretários, são sempre em comissão, porque não exigem concurso público para ingresso, e são de livre nomeação e exoneração do chefe do poder em exercício. Então, quando você vir um cargo desses, e a questão expressamente afirmar que eles não possuem outro cargo que seja efetivo, pode ter certeza que eles são segurados do Regime Geral de Previdência Social e não do RPPS. Então, a alternativa 2 está correta. Ela é verdadeira. O item 3. Em caso de morte de um segurado do RGPS, o seu enteado fará jus à pensão por morte, independentemente da sua idade e da existência de filho biológico, companheiro ou esposa.
O enteado, ele será considerado dependente como equiparado a filho e fará jus aos benefícios até os 21 anos, a não ser que seja inválido ou tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. É o que diz o quê? O artigo 16 da Lei 8.203 de 91. Diz o seguinte, Lei 8.213/1991, artigo 16. São beneficiários do regime geral de previdência social na condição de dependentes do segurado. Inciso 1. O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. E o parágrafo 2º. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no regulamento. Assim, gente, tanto o enteado quanto o menor tutelado, eles serão considerados dependentes como equiparados a filho. Então, nesse sentido, existem duas condições. Deve existir uma declaração escrita do segurado, confirmando o vínculo, e deve ser comprovada a dependência econômica. Então, é interessante a gente lembrar que o menor sob guarda, ele não é considerado dependente. O item 3, então, a gente pode marcar como errado ou falso. Item 4. O dependente poderá proceder à sua inscrição junto ao INSS quando da sua habilitação a determinado benefício, mesmo que isso aconteça após a morte do segurado. Vamos ler o artigo 22 do Decreto 3.048 de 99. Artigo 22. A inscrição do dependente do segurado será promovida quando do requerimento do benefício a que tiver direito, mediante a apresentação dos seguintes documentos. E aí a gente vai aonde? Lá no inciso 5. O benefício da pensão por morte será devido aos dependentes do segurado, independentemente de carência. Então, conforme o artigo 22 do Decreto 3.048 de 99, não existe possibilidade do próprio segurado fazer a inscrição de seus dependentes no INSS antes que ocorra o fato gerador do benefício a que eles possuem direito. Então, a inscrição e comprovação da dependência será feita pelos próprios dependentes se o segurado for recluso ou se ele falecer, já que os dependentes eles fazem jus aos benefícios tanto de auxílio reclusão quanto pensão por morte. O item 4, então, é correto, verdadeiro. E, finalmente, o item 5, o benefício da pensão por morte será devido aos dependentes do segurado, independentemente de carência. Vamos lá no artigo 26 da Lei 8.213 de 91. Independe de carência a concessão das seguintes prestações. Inciso 1, pensão por morte, salário família e auxílio acidente. Então, a alternativa também é verdadeira. Vamos julgar os itens. Assinale a opção correta. Nós temos como verdadeiros os itens 2, 4 e 5. Onde é que nós temos isso? 2, 4 e 5, letra C. Muito bem. Também outra questão longa que demanda bastante estudo, análise e interpretação. Muito bom. Seguindo. Considerando o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores, julgue o item que se segue quanto ao regime geral de previdência social, o RGPS. Para fins previdenciários, considera-se segurado especial o filiado ao RGPS que exerça atividade policial ou de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. O conceito de segurado especial, gente, ele está previsto onde? Na Lei 8.213 de 91, no seu artigo 11, inciso 7. Porém, quando você lê os incisos, as alíneas, os itens, você não encontra professores. Vamos ler. O que diz o artigo 11, inciso 7 da Lei 8.213 de 91? Inciso 7. Como segurado especial. Quem é o segurado especial? A pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele, que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de, a linha A, produtor
seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade. Número 1, agropecuária, em área de até 4 módulos fiscais. Número 2, de seringueiro ou extrativista vegetal, que exerça suas atividades nos termos do inciso 12 do caput do artigo 2º da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida, incluído pela Lei número 11.718, de 2008. A linha B, pescador artesanal, ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. E, a linha C, cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado, de segurado de que tratam as alíneas A e B deste inciso, que comprovadamente trabalhem com o grupo familiar respectivo. Ou seja, segurado especial é o produtor das seguintes atividades. Vai aparecer aí na tela para você. Agropecuária, até 4 módulos fiscais, extrativista ou seringueiro, não tem limite, pescador artesanal, até 20 toneladas, cônjuge, companheiros e filhos com 16 anos ou mais do produtor. Os segurados especiais, eles estão assim denominados pela forma especial de contribuição ao regime geral de previdência social. Ao invés de contribuição mensal obrigatória, se aplica uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção, quando ela existir. Nesse sentido, o artigo 195, parágrafo 8º da Constituição, ele prevê, artigo 195, parágrafo 8º, o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Então, voltando à questão, ela diz o seguinte: para fins previdenciários, considera-se segurado especial, olha só, o filiado ao RGPS que exerça atividade policial ou de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Como o professor não está abrangido pela legislação, a alternativa está incorreta. Letra B, errado. Próximo. Julgue o item subsecutivo relativos às instruções normativas da Receita Federal do Brasil, número 971/2009 e número 1234/2012 e a Lei Complementar número 116/2003. É permitida a inscrição como segurado facultativo do regime geral de previdência social da pessoa física maior de 16 anos de idade que esteja filiada obrigatoriamente ao regime próprio. Para a gente poder responder essa questão, a gente tem que conhecer a instrução normativa da Receita Federal, número 971, de 2009, lá no seu artigo 5º. O que ele diz? Segurado facultativo é a pessoa física maior de 16 anos que, por ato volitivo, quer dizer, ato da sua vontade, se inscreva como contribuinte da Previdência Social, desde que não exerça atividade remunerada que implique filiação obrigatória a qualquer regime da Previdência Social no país. O que diz na alternativa? É permitida a inscrição como segurado facultativo do regime geral da Previdência Social da pessoa física maior de 16 anos de idade que esteja filiada obrigatoriamente ao regime próprio. Então, está errado, está em desacordo com o que diz o texto do artigo 5º da Instrução Normativa da Receita Federal, essa instrução número 971/2009. Alternativa B, incorreta. Seguindo. Considerando a legislação aplicável e a jurisprudência dos tribunais superiores do regime geral de previdência social, julgue o item. Para efeito da concessão de benefício previdenciário ao trabalhador rural, é suficiente a prova exclusivamente testemunhal. Bom, para comprovação de tempo de serviço ou contribuição, a lei exige
o início de prova material, ou seja, a documentação da época do trabalho, da atividade, que comprovem a função exercida e o período dessa atividade. Onde é que a gente encontra isso? Está disposta essa afirmativa lá na Lei 8.213, artigo 55, parágrafo 3º. Vamos ler. Artigo 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o artigo 11 desta lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado. E aí vamos para o parágrafo 3º. A comprovação do tempo de serviço, para os fins desta lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no artigo 108 desta lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. Além disso, nós temos as súmulas 149 e 577 do STJ, e também temos as súmulas 14 e 34 da TNU. E o que é a TNU? TNU é a Turma Nacional de Uniformização, presente nos TRFs, nos tribunais recursais dos juizados federais, e que eles têm o objetivo aí de uniformizar decisões. Certo? Então vamos ler, é bom a gente não esquecer, cada uma dessas súmulas. A súmula 149 do STJ. A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício previdenciário. A súmula 577 do STJ. É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório. A prova documental sempre vai ter preferência em relação à prova testemunhal. A súmula 14 do TNU. Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício. O que significa isso? Deve existir início de prova material correspondente a algum período para que se dispense algum outro. E a súmula 34 do TNU, para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar. Então, nós temos nos termos da legislação e da jurisprudência dos tribunais superiores que não é suficiente a prova exclusivamente testemunhal. E se exige o início de prova material, que deve ser contemporânea aos fatos que se quer comprovar. Então, a afirmativa diz, para efeito de concessão de benefício previdenciário ao trabalhador rural, é suficiente a prova exclusivamente testemunhal. Não é, precisa da prova material. Alternativa B, errado. Próximo. Acerca da Seguridade Social no Brasil, de sua evolução histórica e de seus princípios, julgue o item a seguir. O segurado aposentado pelo RGPS, que passar a auferir renda na condição de trabalhador autônomo, será segurado obrigatório em relação a essa atividade e participará do custeio da Seguridade Social. Essa afirmativa, ela condiz com o previsto lá no artigo 12, parágrafo 4º da Lei 8.213 de 91. O que diz o artigo 12, parágrafo 4º? Parágrafo 4º. O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime, é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata esta lei para fins de custeio da Seguridade Social. Nesse sentido, então, está correto afirmar que o segurado aposentado pelo RGPS, que passar a oferir renda na condição de trabalhador autônomo, será segurado obrigatório em relação a essa atividade e participará do custeio da Seguridade Social. Tranquilo? Então, alternativa A, correto, conforme a legislação. Próximo. De acordo com a legislação tributária básica e suas atualizações, julgue o próximo item. O pescador artesanal que fizer da pesca profissão habitual e que residir em imóvel rural
poderá contribuir para a Previdência Social, de forma facultativa, na qualidade de segurado especial. Olha, o erro dessa afirmação é justamente dizer que a contribuição será facultativa, uma vez que o segurado especial é segurado obrigatório da Previdência Social. Então ele está obrigado a contribuir. Nesse sentido, a gente tem que dar uma olhadinha no artigo 11, inciso 7, a linha B da Lei 8.213 de 91. Artigo 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Inciso 7. Como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de, a linha B, pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca a profissão habitual ou principal meio de vida. Justamente essa é a afirmativa do artigo, do dispositivo. Então, é importante a gente esclarecer que, no regime geral de previdência social, os segurados podem ser obrigatórios ou facultativos. O enquadramento não se dá em razão do indivíduo, mas sim em razão da atividade que esse indivíduo exerce. O correto, então, seria falar em atividade sujeita a enquadramento do trabalhador como segurado obrigatório. Os segurados obrigatórios, eles estão sujeitos à filiação compulsória a partir do momento em que passam a exercer atividades remuneradas, conforme previsto no artigo 11 da Lei 8.213 de 91. A única categoria de segurado cuja contribuição é facultativa é a dos facultativos. Então, a gente tem que lembrar também que o segurado especial é o único que foi conceituado pela Constituição Federal, lá no artigo 195, parágrafo 8º, que diz o seguinte: o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Então, para a gente não esquecer, segurado especial é o produtor das seguintes atividades. Vai aparecer aí na sua tela: agropecuária, até 4 módulos fiscais; extrativista ou seringueiro, não tem limite; o pescador artesanal, até 20 toneladas de pesca; e cônjuge, companheiro e filhos com 16 anos ou mais do produtor. Então, os segurados especiais, eles são assim denominados pela forma especial de contribuição ao regime geral de previdência social. Ao invés de contribuição mensal obrigatória, se aplica uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção, quando essa comercialização da produção existir. Então, o que diz a alternativa? O pescador artesanal que fizer da pesca profissão habitual, que residir em imóvel rural, poderá contribuir para a Previdência Social de forma facultativa, na qualidade de segurado especial. Ele é segurado especial, porém a contribuição não é facultativa. A obrigação, ela é compulsória, ela é obrigatória, ok? Não é facultativa. Alternativa B, incorreta. Seguindo. Com relação aos benefícios previdenciários em espécie, julgue o próximo item. O estagiário maior de 16 anos de idade que receba a bolsa de estudos da empresa concedente do estágio será considerado segurado obrigatório do regime geral da Previdência Social, o RGPS. A gente já falou sobre isso um pouco mais cedo. Os segurados da Previdência Social, eles são divididos entre segurados obrigatórios e segurados facultativos. Segurado obrigatório quem é? É aquele, o próprio nome já diz, não possui poder de escolha entre se filiar ou não ao RGPS. Por exercerem atividade remunerada e se enquadrarem como empregados domésticos, contribuintes individuais, trabalhador avulso ou segurado especial, obrigatoriamente eles têm que contribuir para o regime geral de previdência social. Consequentemente, eles estarão cobertos pelo sistema previdenciário. O segurado facultativo é aquele que, a partir dos 16 anos, e se não estiver enquadrado como segurado obrigatório do RGPS, ele deseja contribuir facultativamente com o sistema. A idade mínima para se filiar ao RGPS como segurado facultativo é 16 anos. Porém, tanto a Lei 8.213 de 91 e a 8.212 de 91 ainda falam na idade de 14 anos. Nesse sentido,
se uma prova de concurso exigir a idade mínima para se filiar como facultativo nos termos das leis, deve-se responder que a idade mínima é 14 anos. Pela lei, ou pelas leis vigentes, a idade mínima é 14 anos. Se as leis não forem mencionadas expressamente no enunciado, a gente responde que a idade mínima é 16 anos. A questão aqui, ela afirma que o estagiário é segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Essa afirmação ela está errada, porque uma vez que o estagiário, caso preste serviço para a empresa de acordo com a lei específica, ele poderá se inscrever como segurado facultativo e não obrigatório. Onde é que a gente encontra isso? Lá no Decreto 3.048, de 99, no seu artigo 11. É segurado facultativo o maior de 16 anos de idade que se filiar ao regime geral de previdência social mediante contribuição na forma do artigo 199, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório da Previdência Social. Parágrafo 1º. Podem filiar-se facultativamente entre outros. E aí vem o inciso 7. O bolsista e o estagiário que prestam serviços à empresa de acordo com a Lei nº 6.494, de 1977. Nesse sentido, o estagiário, apesar de receber uma bolsa de estudos da empresa, ele não é segurado obrigatório do RGPS. Porém, se as regras do estágio não forem respeitadas, a gente até falou mais cedo, por exemplo, se o estágio for exercido com uma carga horária maior de 6 horas diárias, o estagiário passa a ser um empregado da empresa e segurado obrigatório do RGPS, certo? Acima, vou até fazer aqui a observação, acima ou maior de 6 horas diárias, o estagiário ele passa para a condição de empregado. Seguindo. Desculpa. Certo ou errado? Errado. Não é o que diz a legislação. Seguindo. Acerca da filiação, acumulação de benefício e regimes próprios de previdência social, julgue o item a seguir. O adolescente que estiver sob dependência econômica da madrasta, segurada do RGPS, poderá ser inscrito no INSS como dependente desta. Essa questão, ela está pedindo conhecimento sobre o enteado como dependente do RGPS. Onde que a gente encontra isto? Lá na Lei 8.213, no seu artigo 16. Artigo 16. São beneficiários do regime geral de previdência social na condição de dependentes do segurado. Inciso 1. O cônjuge, a companheira e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. E o parágrafo 2º diz o seguinte: o enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no regulamento. A gente tem que lembrar que os dependentes do regime geral de previdência social, eles são divididos em classes. E aí nós temos o seguinte, a classe 1, na classe 1 nós temos o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Na classe 2 nós temos os pais, o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Para os dependentes de primeira classe, em regra, a dependência econômica ela é presumida. No entanto, quando nós estamos tratando de equiparados a filhos, que é o caso do enteado e do menor tutelado, a dependência econômica deve ser comprovada. Então, eles estão na segunda classe. Então, a questão aqui ela está correta. Letra A. Bem, nós chegamos ao final da nossa aula, espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixa seu joinha, isso vai ajudar muito o canal, deixa seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações para você ser avisado quando nós tivermos vídeos novos, e nós temos vídeos diários aqui. E também não deixe de baixar a apostila em PDF que está aqui no link da descrição do nosso vídeo. E a gente se vê na próxima aula falando sobre Seguridade Social e Previdência Social. Muito obrigado, gente. Até lá. Até mais. Tchau, tchau.